Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu gostaria Eu vou te dar algumas dicas sobre blogs da computação que você deveria pesquisar, você como desenvolvedor, programador, engenheiro de software aí na tua empresa. Eu estava recentemente vendo um vídeo desse cara, de Prime Time. Ele fala um negócio muito interessante. Ele vai explicar aqui como que funciona esse 50 bilhões de mensagens por dia. Isso no WhatsApp, como o WhatsApp suporta isso. E aí ele vai explicar aqui e tal. E eu já vi vários vídeos nesse padrão, nesse formato, né? Que alguém explica o que um artigo lá de uma certa Big Tech quer explicar. E qual é o conhecimento que eu posso tirar daqui, o aprendizado, e passar para vocês. Cara, se você é um programador e quer entender como as empresas usam certas tecnologias, como elas resolvem certos problemas de larga escala, isso vai ser interessante pro teu vocabulário, para tu conhecer como que elas trabalham, mas não que você vá trabalhar com isso no teu dia a dia. É interessante que você saiba que você... muito provavelmente você não tá numa empresa que tem grandes transações por dia, milhões de mensagens por segundo. Não, você não tá nesse cenário. É muito provavelmente que eu tô conversando com um público aqui que não está nesse cenário. Está num cenário de uma empresa média, de um banco, sabe? De um banco, de uma agência de marketing digital, de uma seguradora. Não, você não tem milhões ou bilhões de mensagens, não chega nem na casa de 1 bilhão. Muitas das empresas que a gente está trabalhando, a gente como desenvolvedor, a gente não tem 1 milhão de mensagens por dia. 1 milhão a gente não tem, quem dirá 1 milhão por segundo. Então, entenda a proporção das coisas. Entender essa proporção vai fazer você olhar diferente para certos blogs. E eu quero passar para você aqui alguns blogs das Big Tech. Quase toda Big Tech ela tem um blog de engenharia. Por exemplo, eu peguei um aqui aleatório. Eu gostaria de te mostrar o da Meta. Ela explica aqui algumas coisas do WhatsApp e tudo mais. Aqui, ó. Engenharia na Meta. Aqui você vai encontrar um monte de artigo, né, de como que ela resolveu certos problemas. Aqui ele coloca uns gráficos, que é lindo, é bonito, né? Enfim, coloca muito texto também. Ela explica como que ela resolveu. Aqui a gente tem o do Discord, o blog de engenharia do Discord. E ele vai explicar um monte de coisa técnica, como por exemplo, tem um aqui que eu achei interessante, eu tava lendo um dia desses. Eu acho que é o anterior que eu já tava nele já. Aqui, ó. Como o Discord usa ferramentas open source para escalar para transformações e orquestração de dados escaláveis. Como que ele usa? E aí ele vai explicando várias ferramentas. Isso é muito interessante porque ele vai te dar links aqui muito, muito úteis. Como por exemplo... Cadê aqui? Mais para baixo tem um. Coloca um gráfico muito lindo aqui. Por exemplo, esse Dagster. Eu não sabia o que era isso. Mas aí eu caí no site oficial lá da ferramenta e vim ler e pesquisar sobre o que ele era. Ele falou uma outra também aqui que eu achei muito interessante. Foi qual, meu pai? Vamos ver aqui. Não é essa, não é essa. Enfim, não era essa. Não era essa, eu acho que não era esse artigo. Esse é esse aqui. Coloca os gráficos muito lindos. Aqui. Essas ferramentas que eu não conhecia. Não fazia ideia do que eram. E aqui ele vai explicando as ferramentas. Mas olha que louco. A partir de um artigo de uma Big Tech, eu entendi, óbvio, quando você lê, você entende como ele resolve. A Apache Airflow, beleza. Apache também é maravilhoso, os artigos da Apache e as ferramentas. Você que trabalha com microserviços, você deveria entender, não entender, mas tipo assim, estudar e entender as arquiteturas do porquê de cada ferramenta. Por exemplo, Apache NIF, Apache Kafka, Apache Airflow, Apache... quais são as outras ferramentas? Spark... E outras, tem várias. Apache, em dados distribuídos, o nome que deve vir à cabeça é Apache, primeiro do que qualquer outra coisa. É Apache, sem dúvida. Mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte. Você vai ler esse artigo, ele vai ser bonito, ele vai mostrar como ele resolveu, como aplicando um microserviço, aplicando uma certa tecnologia dentro do microserviço. Muito provavelmente vai usar microserviço, Kubernetes, aquelas estruturas muito loucas, como por exemplo, Service Mesh. Você vai encontrar algumas coisas aqui, se você pesquisar Service Mesh. Istio. Cara, isso aqui é animal. Esse negócio aqui. Tem uns gráficos bonitão. E você vai cair em alguns artigos. Só que qual é o louco? O louco é que isso não funciona pro mundo real nosso, na nossa bolha. Muito provavelmente a tua empresa, ela não é uma Big Tech. Você não tá no Google, você não tá na Microsoft. Tá? Então você não está trabalhando com um volume de dados gigantesco. Você não está trabalhando com máquinas distribuídas em vários continentes, onde você precisa prover ali alta disponibilidade, baixa latência.
entendeu? Throughput. Você não tá mexendo com isso, né? Mas qual é o conhecimento que a gente pode tirar daqui? Dado que a gente já sabe ali as escalas. Pô, tô numa empresa que é simples, né? A gente usa um banco relacional, usa um monolito e resolve o problema do cliente. Mas é interessante eu saber como a escala funciona, porque um dia minha empresa pode crescer. E pode, verdade, a tua empresa aí, nos próximos meses, dependendo do negócio, da estrutura da tua empresa, ela pode estar vendendo tanto e dar um boom na empresa. Ela pode ser a próxima OpenAI, né? Pode ser o próximo Google, é claro, pode acontecer. Não vou dizer que não. A probabilidade é pequena, claro. São poucas empresas, Big Tech são poucas, você conta na mão. Porque são pequenas, poucas, quer dizer, poucas empresas, não pequenas, são gigantescas empresas, mas são poucas. São raridades essas empresas, tá? A sua, você pode estar nenhuma, você pode estar na startup que vai ser o próximo Google, é verdade. Então, é interessante você conhecer esses artigos, ver como é que ele resolveu as estratégias para resolver certos problemas, como, por exemplo, aumentar a disponibilidade, né? Se você tá no Brasil e trabalha para uma empresa governo, cara, tá só dentro do Brasil. Muito provavelmente não vai ter usuários fora do Brasil. Então todos os seus dados, servidores, banco, instância de banco, instância da história, você vai colocar tudo no Brasil. Porque você quer uma latência mais baixa, tem que estar próximo. Se você você pega uma instância lá na Europa, ou nos Estados Unidos, já vai aumentar a latência. Demora um tempo para o dado ir e voltar. Tá mais distante, né? É na velocidade da luz, mas demora. É óbvio que ia demorar, né? Porque tem muitos aparelhos e nesses aparelhos onde o dado, o sinal está passando, ele precisa ser convertido, ele pode entrar numa fila e ali leva um tempozinho. Mas qual é os ensinamentos que isso aqui tira, cara? Você vai passar a entender como empresas grandes, gigantescas empresas como WhatsApp, Google, Discord resolvem os seus problemas de larga escala. É muito dado que eles estão tendo. Então por isso que faz sentido, muitas vezes a gente tá vendo um artigo que tá explicando um banco de dados NoSQL como Cassandra. Faz sentido ele estar usando aquele Cassandra, mas não faz sentido você estar usando um Cassandra, porque tem empresa pequena. Então um Postgres da vida, um MySQL já resolve. Dependendo do teu problema, um SQLite resolve e te traz dinheiro e traz receita pra você. É muito interessante. É muito engraçado isso. Que um banco como o SQLite resolve. Você diz, Yuri, mas o SQLite é só pra teste. Eu não vou usar ele em produção. Meu querido, você não sabe o que você tá dizendo. O jato da General Dynamics, que foi lá onde surgiu o SQLite, né? Se você não sabe, o SQLite ele roda até hoje dentro de um caça de guerra dos Estados Unidos. Essa você não sabia, né? Cadê o desenvolvedor? Esse cara aqui. Ele trabalha na General Dynamics. Cadê aqui? Vamos ver se a gente encontra General. Aqui, ó, enquanto trabalhava na General Dynamics. E é nada mais, nada menos a empresa que constrói alguns caças aí pro governo norte-americano. Faz aviões e tudo mais. Então, é em produção, né? É em produção. Mas, claro, tem os cenários, né? Não é todo cenário com esse lá que você vai usar. Então, provavelmente, você vai estar usando uma instância de Postgres, de SQL Server, de MySQL, que já resolve o teu problema, tá? E você não vai escolher um banco NoSQL só porque armazena JSON. Não é por isso, né? Você já sabe disso. Não é porque você armazena JSON. Porque Postgres armazena SQL, Server, Oracle, MySQL, tudo armazena JSON. O problema não é armazenar JSON ou não. O problema é estar em outra escala que eu consigo falar em outro vídeo. É outro contexto. Tá bom? Mas você que precisa se inteirar dos problemas, que é interessante você se inteirar dos problemas grandes, que são bonitos, né? São problemas bonitos pra estar em teoria, né? Porque você vai estar muito distante desses problemas, tá? Você não vai estar mexendo com grande quantidade de dados, então, enfim, você não vai estar mexendo com esses problemas. Mas o que é interessante é você saber que ele existe e como algumas pessoas resolveram esse problema. Problema de dados, de escala, problema de serviço dentro do microserviço que está caindo, você levanta, escalonamento, escalar os serviços, e por aí vai. Uma série de coisas. Então, essa foi a ideia de hoje, de passar para você. Que você seja mais curioso, mas não é só ser curioso, eu vou todo passando um caminho. Você chega aqui, cara, e diz, cara, putz, eu queria ver como que certa empresa resolve seus problemas. Por exemplo, a Shopify Engineering Blog. Ela tem um blog de engenharia. A Uber, como que a Uber resolve seus problemas, cara? A Uber resolve seus problemas também. E ela publica algumas coisas, é claro, no blog de engenharia. A Netflix, como que ela... Cara, a Netflix tem muito dado sendo trafegado na Netflix. É streaming, né? Então,
Netflix Engineering Blog. Você seja mais curioso, pegar informações dos blogs. Olha que desenho lindo. Esses gráficos aqui, é muito bonito. Embora que não funcione pra mim. Eu trabalho numa seguradora aqui brasileira que não é tão grande. Ela tem uma receita anual, ela já chega no bilhão, mas a gente não tem milhões de requisições por segundo, né? Não exige uma latência muito baixa que eu tenho que fazer uma estratégia de cache super, hiper, mega avançada e tailor-made, né? Tipo, costurada, feita sob medida só para aquela empresa, só para aquele problema. Não, a gente não precisa disso. Então aqui, mas é interessante eu saber, e eu gosto de ver essas informações, ver como a galera resolve certos problemas, né? E tipo assim, é um artigo que saiu de dentro de uma empresa, né? Então, tipo, é fiel o que tem aqui dentro. Eu posso dizer que é fiel, não dá pra... Eu posso assumir que seja fiel. Então eu leio e vejo como que foi que o cara resolveu, tá? É porque ele resolveu usar um certo framework, enfim, por aí vai. Mas o framework, a linguagem, cara, caga pra isso. Deixa isso de lado, isso não serve pra muita coisa. Por enquanto não. Se preocupe em entender o mecanismo dos dados sendo trafegados. Cara, o teu pensamento dentro do sistema é, cara, como que esse sistema trafega dados de um lado pro outro. Eu entro numa empresa, eu preciso descobrir o sistema, a primeira coisa, eu não quero nem ver o código. Eu sou desenvolvedor back-end, amo codificar, mas eu não quero ver o código primeiro. Eu quero saber qual é o problema que ele resolve. Então eu coloco os QAs. Porque os QAs vão entender a partir do front como que eles fazem lá. Por exemplo, no meu caso, eu preciso criar a policy e vender a policy. Cara, como é que eu faço uma policy aqui de um seguro de um carro, por exemplo? E aí o QA, não, você vende esse botão, clica aqui, clica ali, clica lá e pum, cai no teu e-mail, você aceita, beleza. Fechou. Você tem uma policy, você faz o pagamento e tudo mais, você tem uma policy, você recebe lá no teu e-mail. Então perceba alguns passos. Cara, vou receber 3 e-mails aqui. Eu recebo um e-mail da cotação, um segundo e-mail de que eu vou ter que pagar, e lá vai ter um link pra eu pagar. Depois que eu paguei, eu recebo um outro e-mail dizendo que tá tudo sucesso, eu tô com o meu seguro garantido. Beleza, esse foi o caminho feliz. Aí eu penso, e o caminho errado? E o caminho que não é feliz? O caminho onde o pagamento dá errado? Aí eu começo a fazer essas perguntas. Aí eu vou pro código. Sacou? Essa é a sacada que você deve ter. É o fluxo do dado. Aí eu vou pro back-end e, putz, agora eu quero saber os endpoints. Aí geralmente vai ter ali o Postman, né? Vai ter uma documentaçãozinha legal. Depende da empresa. Tem empresa que não tem não, tá? A maioria das empresas não vai ter. Mas você vai pro Postman e você tenta reproduzir o que o cara fez no front só usando endpoint. Por quê? Porque a partir do momento que você tá usando os endpoints, nem sempre dá pra fazer isso, tá? Vai ter cenário que... Sempre surge um cenário cabuloso que você não vai conseguir. Mas vai surgir um cenário... Provavelmente tem um cenário onde você consegue simular os mesmos passos do front com os endpoints. Nem sempre você consegue. Pode ter certeza. Por mais lógico que seja, você sempre conseguir, vai ter um caso onde você não vai conseguir. Mas aí você pega os endpoints, tenta fazer a sequência deles e ver eles funcionando, e aí você vai pro código. Já reduziu, cara, isso já reduziu absurdamente a tua carga cognitiva. Onde você teria que ler um projeto gigantesco, ficar vasculhando no aleatório, agora já não é mais aleatório. Você já tem um caminho a seguir. Você, cara, tem que bater no endpoint tal, aquele autoriza, aquele segundo envia o e-mail, aquele terceiro faz isso, o quarto, o quinto, o sexto faz isso. Então, vamos supor, vamos pegar 10 passos. Tem um produto meu aqui que tem uns 10 ou mais passos pra fazer. Vamos pegar os 10 passos. É um caminho. Cara, dentre tantos, você tem que pegar a quantidade de passos e divide essa quantidade de passos, entendendo cada passo como sendo um endpoint, que eu tenho que executar ele, pegar a resposta, passar pro próximo, pegar a resposta, passar pro próximo. Então você tem o 10. 10 dentre. Quantos endpoints tem na minha aplicação inteira? Cara, eu tenho... Sério, a gente tem mais de 100 endpoints. Tem mais de 100, disparado. Não sei ao todo, mas a gente tem mais de 100, certamente. Isso eu consigo afirmar. Temos mais de 100 endpoints. Então, 10 sobre 100, no caminho, cara, eu joguei fora 90% da parte ali, dos endpoints, e abaixo dos endpoints tá uma pica de código. Eu joguei isso tudo pra fora. No sentido de que, agora, eu não vou me preocupar com esse outro restante de código que tem ali. Eu vou me preocupar com esses 10% aqui, porque é o meu caminho e eu preciso entender ele. Então, essa cabeça, ela é interessante quando você tem esse pensamento, saca? Ela é muito interessante. Né? Você pegou uma trilha e você disse, pô, ninguém me disse isso. Né? Ninguém precisa dizer isso. Pensa no usuário, cara. Sempre pensa no usuário lá na ponta final. Tá? Às vezes você está desenvolvendo alguma coisa que não vai ter um usuário final lá, um cara que não é de tech. Geralmente, às vezes, vai ter um cara tech, né? Pra usar. Você faz uma lib para um programador usar. Né? Aí já é um pouco diferente. Mas sempre pensa no usuário lá na frente. Pensa na tela. Por incrível que pareça, pensar na tela te ajuda muita coisa. Muita coisa. Se você desenvolve um grande back-end
e ele tem um front que o usuário usa, o usuário OKR, ou seja lá quem for. Se você pensar nos passos que aquele cara faz lá na frente, isso te reduz muito tempo, tá? Então, esses pensamentos eu queria passar pra você, eu gostaria de passar pra você, que você entendesse pelo menos um deles, que é o pensamento de você pensar de acordo com o usuário, pra você reduzir o seu tempo na busca do que entender e o que fazer dentro do código, e inclusive até o que testar. Se a sua empresa não tem teste, adicione teste. E o segundo ponto era, cara, eu tenho que descobrir coisas novas, coisas que as grandes empresas estão fazendo, Big Techs estão fazendo, que eu sei que eu não vou aplicar na minha empresa aqui agora, mas eu queria saber, eu quero estar por dentro. Por exemplo, eu quero saber por que de vários clientes em diversos continentes, como que a aplicação suporta isso, essa quantidade de dados passando pra lá e pra cá, sacou? De vários bancos de dados. Cara, será que tem programadores criando API pra receber? Óbvio que não. Já tem sistemas para integrar. Existem sistemas que integram qualquer fonte de dados, tá? Sistemas que integram, por exemplo, o ELK integra uma penca de dados. Eu pego dados que tá no MySQL, no Post, no Oracle, no MongoDB, no Cassandra, no Redis. Eu pego esses dados, coloco no pipeline e aí quem é de engenharia de dados consegue falar mais, com mais propriedade. Então pensa em entender o que as grandes empresas estão fazendo. Não, novamente, eu reitero, não porque você vai usar ou precise usar na tua empresa, que você não vai usar, mas pra você entender como é que elas funcionam. E isso, cara, te dá bagagem pra você fazer muita coisa lá na frente, tá? Te dá bagagem pra muita coisa. Te dá bagagem pro teu próximo emprego, ninguém sabe. Numa entrevista o cara vai dizer, caraca, como é que eu entendi disso? Você diz, não, é porque o Uber fez desse jeito. Talvez essa empresa que eu tô entrando agora, e você fala, pô, o cara tem, claro, tem empresa. Essa empresa que eu estou entrando agora, talvez a gente não faça, mas se chegarmos, a gente pode fazer desse modo. É um exemplo, isso não é escrito em pedra. Mas você está por dentro. Essa é a sacada que eu queria te passar, tá bom? Pega as grandes empresas, pega o site, o blog de engenharia delas, se inscreve nas newsletters deles e lê um pouquinho. Lê um pouco, saca? Separa uns 3, 4 artigos e lê. E descobre coisas interessantes que tem na nossa área da computação e que muitas vezes parece até impossível. Você viu ali o vídeo do cara com 50 bilhões de mensagens. Nossa, aí por dia. Isso parece ser quase que impossível. Beira o impossível, né? Pois é isso, meus queridos. Era isso que eu gostaria de passar, esses 2 pontos. E até a próxima.